Olá, chegamos à segunda parte da aula 18 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos tratando do valor absoluto. Nessa parte da aula, veremos algumas propriedades do valor absoluto e a sua aplicação à simplificação de expressões. Essas propriedades também são importantes quando desejamos resolver uma equação ou uma inequação modular. A nossa primeira propriedade é aquela que indica que o valor absoluto de um número é sempre maior ou igual a zero. Considerando, por exemplo, o valor absoluto do número negativo menos 3,8, notamos que o módulo é igual a 3,8, que é um valor maior ou igual a zero. A segunda propriedade nos mostra que o valor absoluto de um número a é igual ao valor absoluto do número menos a, supondo que a seja qualquer número real. Observe nesse caso que não importa se a é um número positivo ou negativo. Assim, podemos dizer, por exemplo, que o módulo de menos 12,5 é igual ao módulo de 12,5. A nossa terceira propriedade diz respeito ao valor absoluto de um produto. O módulo do produto AB é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B. Se tivermos que calcular, por exemplo, o valor absoluto de menos 2x, poderemos reescrever esta expressão como sendo o valor absoluto de menos 2 vezes o valor absoluto de x, e sabendo que o valor absoluto de menos 2 é igual a 2, simplificamos a expressão original escrevendo somente 2 vezes o valor absoluto de x. Nossa quarta propriedade está associada ao valor absoluto de potências nas quais o expoente é par. Neste caso, como qualquer número real elevado a um expoente par já é naturalmente positivo, o módulo de a elevado a n será o próprio a elevado a n quando o expoente for par. Sendo assim, por exemplo, o módulo de x à quarta nada mais é do que o próprio x à quarta. O mesmo acontece com x ao quadrado, ou x elevado a 6, ou x elevado a qualquer expoente par. Continuando com as nossas propriedades, chegamos agora à quinta delas, que está associada ao módulo da razão entre dois números reais. Neste caso, o módulo do quociente a sobre b é igual ao módulo de a dividido pelo módulo de b. Considerando, então, a expressão menos 5 sobre y², observamos que o seu valor absoluto é igual ao valor absoluto do numerador, no qual incluímos o sinal negativo, dividido pelo valor absoluto do denominador. Sabendo, então, que o módulo de menos 5 é simplesmente 5 e que o módulo de y² é o próprio y², concluímos que o módulo da nossa expressão pode ser simplificado e reescrito como 5 sobre y². Completando a nossa lista de propriedades, temos aqui uma que é bastante importante em outros tópicos de matemática, mas que não será usada neste curso. Ela diz que o módulo da soma de dois números reais é menor ou igual do que a soma dos módulos dos números tomados isoladamente. Sendo assim, o módulo de x mais 3 tem que ser menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de 3, que neste caso é simplesmente 3. Vamos usar agora as propriedades que acabamos de ver para simplificar algumas expressões que envolvem o valor absoluto. Começaremos com a expressão módulo de menos 5x sobre 4 menos o módulo de menos 3x sobre 2. Observe que, neste caso, o módulo de menos 5x é a mesma coisa que o módulo de menos 5 vezes o módulo de x, e que o módulo de menos 3x sobre 2 é o mesmo que o módulo de menos 3 meios vezes o módulo de x. Aplicamos aqui duas vezes a propriedade do módulo do produto de números reais. Continuando a nossa simplificação, notamos que módulo de menos 5 é igual a 5 e que módulo de menos 3 meios é igual a 3 meios. Dessa forma, a expressão torna-se
5 vezes o módulo de x sobre 4 menos 3 vezes o módulo de x sobre 2. Finalmente, efetuando esta subtração de frações com denominadores diferentes, obtemos o resultado menos o módulo de x sobre 4. Note que a expressão final é muito mais simples do que a expressão original. No nosso segundo exemplo, temos módulo de xy dividido por módulo de 2y ao cubo. Nesse caso, aplicando a propriedade que diz que o módulo do quociente é a razão entre os módulos do numerador e do denominador, só que no sentido inverso, obtemos essa expressão que aparece aqui. Fizemos isso porque o numerador e o denominador contêm y e agora podemos simplificar a expressão dentro do valor absoluto. Note que a expressão é equivalente ao valor absoluto de x sobre 2y². Tomando então a mesma propriedade, só que agora no sentido inverso, reparamos que o módulo do quociente é a razão entre os módulos do numerador e do denominador. No nosso próximo passo, pegamos o denominador e quebramos o módulo do produto no produto dos módulos. Em seguida, calculamos o módulo de 2, que vem a ser 2, bem como o módulo de y², que nada mais é do que y². Obtemos, assim, a versão simplificada da expressão original. Completando nossa aula, vamos fazer um exercício bastante simples que consiste em simplificar esta expressão que envolve dois módulos. Repetindo aqui embaixo, então, a expressão que queremos simplificar, podemos escrever o módulo de menos 4x como sendo o módulo de menos 4 vezes o módulo de x. Da mesma forma, podemos escrever o módulo de 8x como sendo o módulo de 8 vezes o módulo de x. Agora, simplificando os módulos que são fáceis de calcular, escrevemos 4 vezes o módulo de x mais 8 vezes o módulo de x. E, finalmente, colocando o módulo de x em evidência, escrevemos 4 mais 8 vezes o módulo de x, que é o mesmo que 12 vezes o módulo de x. Essa é, portanto, a versão simplificada da nossa expressão original.